Polícia Nacional desmantela. Polícia Nacional desmantela rede de contrabando de combustível. Polícia Judiciária detém cidadão que violou e engravidou a filha de 15 anos e estava foragido há 2 meses. Missão de Recenseamento Geral Agrícola e o Fundo das Nações Unidas para a Alimentação avalia a candidatura de São Tomé e Príncipe ao Património Agrícola Mundial. O 18º Governo Constitucional esteve reunido na quarta-feira, dia 3 de abril de 2024, às 9 horas, no Palácio do Governo, em São Tomé, na sua 60ª sessão ordinária, sob a presidência do Primeiro-Ministro e chefe do Governo, Patrícia Emery Trovoada. Assim sendo, tendo os diversos assuntos nacionais e internacionais analisados, o Conselho de Ministros vem informar o seguinte: situação nacional. No âmbito da reforma da administração pública, o Conselho de Ministros aprovou a criação de uma comissão técnica composta por elementos do Ministério das Finanças, Direção Nacional da Administração Pública e Instituto Nacional de Segurança Social para, num prazo de 3 meses, elaborar uma proposta de revisão da grelha salarial do Estado, ação que integra no âmbito da primeira fase da reforma da administração pública. A comissão reunirá também com os parceiros sociais e as instituições que apoiam São Tomé e Príncipe no processo de desenvolvimento. Ainda no horizonte da reforma e do modo de remover as barreiras que desencorajam o sucesso, ou seja, o acesso ao emprego público, o Conselho de Ministros orientou a Ministra da Justiça, Administração Pública e Direitos Humanos a emitir um despacho sobre a necessidade, ou seja, a desnecessidade de antecipação de cópias de documentos nos concursos de ingresso aos serviços públicos. O Conselho de Ministros decidiu que apenas o requerimento de admissão ao concurso deverá ter assinatura reconhecida e os demais documentos devem constar em fotocópias simples a serem substituídas por fotocópias autenticadas em caso de provimento. O Governo tomou nota das atividades alusivas ao Dia Internacional do Desporto e da Paz, 6 de abril, e Dia Mundial da Saúde, 7 de abril, a decorrer no sábado, 6 de abril de 2024, com a marcha seguida de Feira de Saúde e apresentação da Delegação Nacional aos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Neste contexto, encoraja a adesão de todos os são-tomenses na participação destas atividades, como forma de reforçar a aproximação dos serviços de saúde à população. No mesmo prisma, o Governo passou em revista os preparativos para a realização do ato central alusivo ao mês da cultura a ter lugar no distrito de Mesoche no sábado, dia 6 de abril de 2024, com a participação dos grupos culturais de todos os distritos e da região autónoma do Príncipe.
O governo tomou conhecimento dos últimos preparativos para acolher a reunião dos ministros da Justiça da CPLP nos dias 8 e 9 de abril, que contará com a presença do secretário executivo desta organização e mais de 35 participantes, entre ministros e as respectivas delegações. De igual modo, o governo tomou nota da missão da Comissão das Florestas da África Central, chefiada pelo ministro do Ambiente, Agricultura e Pecuária, para o reforço das relações entre São Tomé e Príncipe e a referida comissão. Tendo em conta a escassez de terras disponíveis para os cidadãos que pretendem realizar investimentos na agricultura e outros, o governo aprovou mecanismos que permitem o cancelamento dos títulos provisórios de posse de terra em nome dos detentores de médias empresas e que tenham os terrenos abandonados em situação de ilegalidade, que após os sucessivos avisos não regularizaram as suas obrigações junto do Estado, nem deram utilidade legal aos terrenos. O Conselho de Ministros foi informado que, no espírito de diálogo e de abertura, o primeiro-ministro e chefe do governo aceitou o pedido de audiência da intersindical feito no dia anterior e marcou para quarta-feira, 3 de abril de 2024, com a esperança de poder, em breve, conseguir o retorno ao curso normal das aulas. Situação intersindical, o governo realça a investidura dos presidentes do Senegal e do Egito e almeja que ambos os destinatários possam conduzir os seus países na senda da paz e desenvolvimento nessa nobre missão ao serviço dos seus povos. O governo continua a acompanhar o conflito que tem lugar no Médio Oriente, na faixa de Gaza, e condena todo e qualquer tipo de ataque aos trabalhadores humanitários, pelo que renova um pedido de cessar-fogo. Do mesmo modo, mostra preocupação ao recente ataque no consulado do Irão em Damasco, Síria. Por último, o governo destaca a investidura do primeiro-ministro Luís Montenegro e demais ministros do 25º Governo Constitucional de Portugal, desejando ao Executivo ora empossado os maiores êxitos na sua nobre missão ao serviço do seu povo. Feito em São Tomé aos dias 3 de abril de 2024, o ministro da Presidência do Conselho de Ministros dos Assuntos Parlamentares e Coordenação do Desenvolvimento Sustentável, Lúcio Magalhães. A Polícia Judiciária, ou seja, a Polícia Nacional, deteve na madrugada desta quinta-feira 5 cidadãos que supostamente praticavam contrabando de combustível. Os suspeitos encontram-se detidos no Comando Distrital de Água Grande e serão entregues ao Ministério Público. A apreensão dos 56 bidões de gasóleo e supostos infratores aconteceu nas imediações da zona de Gongá, quando a viatura de marca Yasse, que fazia o transporte dos combustíveis, foi interceptada pela unidade policial de Lobata por volta de 23 horas. E naquela hora, 23 horas e 30 minutos, uma hora já suspeita, abordando a viatura, fazendo logo a revista na viatura, viu 56 bidões cheios de combustíveis, estamos a referir mais uma vez, de gasóleo. Segundo o comissário da Polícia Nacional, os combustíveis apreendidos eram provenientes do distrito de Lembá. Esta localidade, nós sabemos que é uma localidade que normalmente guarda-se os combustíveis, os navios que chegam ao nosso território e ali guardam os combustíveis para fazerem posteriormente a distribuição. De acordo com o comissário da IANJO, os supostos infratores também infringiram a norma do Código da Estrada, uma vez que o líquido que estava a ser transportado derramava na via pública. E nós sabemos que óleo, gasóleo, gasolina, quando de marcha escorre no pavimento, estamos a falar na via pública, constitui logo contra a ordenação. Portanto, é uma infração que os automobilistas cometem e incorrem. E, portanto, a polícia, concretamente distrital de Lobata, ao ver essa situação, abordou aquela viatura. Estão implicados neste ato de contrabando 5 cidadãos
de idades compreendidas entre 20 a 48 anos, a Polícia Nacional está em crer que se trata de uma rede. Conseguimos sim perceber que isto é uma rede, estamos a referir de contrabando desse produto de combustível. Portanto, a Polícia Nacional concretamente já recebeu várias queixas de desaparecimento dos combustíveis. Portanto, esses combustíveis encontram no comando, a viatura também encontra-se no comando, os produtos estão todos apreendidos e serão posteriormente entregues ao Ministério Público juntamente com os suspeitos desta prática. Uma cidadã de 55 anos teme pela vida após ser agredida pelo companheiro que incendiou a residência onde a mesma buscava proteção junto aos familiares. Segundo a polícia, o suposto agressor encontra-se foragido. O caso de violência doméstica que culminou com o incêndio de uma residência aconteceu na localidade de atrás do cemitério de Conga. Sempre ameaçava fazer confusão comigo e eu apanhei carga, põe dentro de casa, porque ele que estava a dizer que ele vai me agredir. Eu esteve dentro de casa com meu filho, ele levou machim, disse como hoje ele vai me matar. Eu acertei, ele pegou minha escada, arrancou. Antônia, de 55 anos, vive há mais de 30 anos com o suposto agressor e diz que não é a primeira vez que sofre agressões e ameaças. Ia muito, eu estou sofrendo demais. Ele já confusão comigo, me trata mal. Todos os dias dizem que ele dá com machinha, dá empurrada. Estou assim que ele agora conseguiu na minha vida. Acabou com a minha vida. Eu não tenho sítio de dormir. Estou bem mal. Meu filho ficou mal. Eu estou dormindo na rua, não sei onde que eu vou. O caso de agressão para com esta cidadão já é do conhecimento das autoridades policiais. Suspeito, o marido, o agressor, o suspeito, de 60 anos de idade, encontra-se em fuga. A residência foi incendiada mediante a uma ameaça vindo da parte do suspeito, que é o agressor, o marido da senhora. Portanto, o mesmo encontra-se em fuga. Podemos fazer ligação que o senhor terá alguma ligação com o caso de incêndio da residência. Neste momento, a vítima encontra-se sob a vigilância da Polícia Nacional até que o suposto agressor seja capturado. A Polícia Judiciária deteve esta semana o cidadão envolvido num caso de abuso sexual de menores. A menor em causa é sua filha de 15 anos e havia engravidado. O cidadão ficou foragido durante 2 meses após a denúncia. A Polícia Judiciária confirmou a detenção do pai que alegadamente abusou da sua filha de 15 anos e que resultou em gravidez. O abusador estava foragido há mais de 2 meses. Entretanto, numa operação da equipa de serviço da inteligência da PJ, o cidadão foi detido na localidade de Curiçanga esta segunda-feira. Segundo a Polícia Judiciária, o agressor já foi entregue ao Ministério Público para a auscultação e em seguida ser encaminhado ao tribunal. Nossa operação culminou ontem com a detenção desse indivíduo e foi entregue hoje ao Ministério Público para a posterior diligência no Ministério Público e no tribunal. Entretanto, a PJ reconhece que a fragilidade humana e falta de recursos colocou em causa o tempo para a captura do indivíduo. As nossas dificuldades aqui a nível interno, falta de pessoal, isso tudo constituiu de alguma forma algum entrave para a rápida detenção do indivíduo. Mas Santo Tomé parece pequeno, mas não é. Mas a quantidade de efetivo faz toda a diferença. Isso foi um dos fatores também que dificultou o nosso trabalho. Não obstante nós não termos parado de continuar a procurar o senhor para levar à justiça. Nós encontramos o agressor na zona de Curiçanga e num lugar bem isolado, que é uma residência onde ele arrendou ultimamente, segundo informações que nós obtivemos pelos nossos serviços de inteligência, e foi lá que nós conseguimos identificar e deter o indivíduo. A vítima, que já deu à luz, hoje recebe o apoio do Serviço da Proteção Social, segundo a Polícia Judiciária. Veja daqui a pouco, a Federação de Natação de São Tomé e Príncipe lança projeto PEMA, que visa a nomeação nacional e internacional de atletas em competições de natação.
A greve dos professores e educadores poderá vir a ter brevemente um desfecho positivo. O primeiro-ministro e chefe do governo, Patrícia Trovoada, recebeu na tarde de ontem a intersindical. O encontro de cerca de 4 horas terminou com a declaração da porta-voz da intersindical, Vera Lombá. Afirmou, citamos, estamos no caminho de entendimento e brevemente teremos uma solução. Quais é que são os resultados dessa demorada reunião com o primeiro-ministro? Bem, o que eu posso dizer é que o resultado está a caminhar para a positividade e que brevemente nós teremos resultados positivos para ambas as partes. Caminhar para a positividade significa o quê? Significa que estamos a caminho do entendimento. É interessante verificar que essa possibilidade de entendimento, pela primeira vez que diz, resulta do primeiro, ou seja, da primeira negociação com o chefe do governo, administrador. Porque, provavelmente, quem decide é mesmo ele, né? Então é o que faltava. Então, estamos a caminho do entendimento. Esse caminho do entendimento implica o quê? O memorando, a proposta apresentada pelo governo foi rejeitada. O que é que mudou? Mudou que muitas coisas que estavam em dúvida para nós passou a ser claro. Nomeadamente? O nosso ponto 11, o nosso ponto 16, o nosso ponto 22. Pronto, especifica. O ponto 11 falava de aumento salarial. Bom, isso já sabíamos que é impossível. Já está, futuramente será falado novamente. Quanto ao ponto 16, tinha a ver com as horas extras, o aumento das horas extras também está a ser trabalhado, irá ser trabalhado. E quanto também ao nosso ponto 22, que falava sobre o reajuste do salário a nível do primeiro ciclo e também pré-escolar, também positivamente será analisado. Portanto, o ponto 2 disse que 22. O ponto 22 sim. Vai ser analisado. Sim. Aqui o primeiro-ministro reconheceu que falta alguma coisa. Sim, reconheceu. Mas o que muda em termos de valor, que é isso que estava em causa? É assim, valor não vai mudar? Sim, vai mudar, vai melhorar e nós vamos estar todos contentes no final de tudo isso. Mas para quando é que se justifica? Brevemente. Esta semana? Brevemente. O que é que mudou dos encontros ou das negociações várias? Finalmente alguém falou alguma coisa que nós queríamos ouvir, é isso. O que nós queríamos ouvir, alguém falou e foi o primeiro-ministro que falou. O que o primeiro-ministro disse que mudou? É assim, brevemente nós iremos dizer, no momento... Mais a grande quantidade? Por mais... Ainda não, mas brevemente vamos resolver o problema. O presidente do governo regional, Felipe Nascimento, acompanhado do secretário da Infraestrutura e a sua equipa, realizaram visitas à central térmica da EMAI para acompanhar o progresso da montagem dos geradores, visando garantir melhor fornecimento de energia à Ilha do Príncipe. Na sequência de uma crise energética que se fez sentir na Ilha do Príncipe, o presidente do governo regional efetuou uma visita à central térmica da EMAI para de perto perceber como anda o processo de montagem dos geradores. E nesta visita podemos constatar que decorre a bom ritmo a montagem dos 2 grupos de geradores que vieram reforçar os outros grupos e, paralelamente, decorre um trabalho para uma reconstituição, que são operações mais do que uma manutenção corrente, é uma espécie de uma reabilitação profunda de pelo menos 2 grupos numa parceria com o Banco Mundial. E são processos que decorrem em conjunto para que a todo tempo podermos vir a ter não só os anteriores grupos, bem como os 2 que chegaram para se juntar, ter todos esses grupos em funcionamento. Nascimento anseia pelo fornecimento energético 24 horas por dia. Uma capacidade muito superior àquilo que é a demanda do consumo do Príncipe e que esperemos logo com todos os grupos funcionais, com a reposição do estoque também do combustível, para que o Príncipe retome a sua dinâmica de energia 24 horas, que é esse o grande objetivo que temos
neste momento, e os contactos junto do Ministério da Tutela, bem como com a Direção-Geral da EMAI, é no sentido de conseguindo ultrapassar as razões que causaram esta recente crise, retomamos este fornecimento integral de energia, portanto 24 horas. Na visita, o presidente do governo regional fez-se acompanhado do secretário de Infraestrutura e a sua equipa. Uma missão do Programa dos Sistemas Importantes do Património Agrícola Mundial e Recenseamento Geral Agrícola e o Fundo das Nações Unidas para a Alimentação estão no país, ou seja, está no país para avaliar a candidatura de São Tomé e Príncipe ao Património Agrícola Mundial. São duas missões dos organismos da FAO que foram recebidos pelo Ministro da Agricultura, Abel Bom Jesus. O processo da candidatura vem no sentido de que nós queremos que o nosso sistema de plantação de cacau, da produção de cacau, seja reconhecido como um sistema onde nós respeitamos as boas práticas agrícolas em termos de produção, não só do cultivo de cacau, senão também dos alimentos que nós consumimos ao nível nacional. Daí que, tendo em conta a grande importância desse sistema para os santomenses, nós assim pensamos, com o apoio de alguns parceiros, conseguimos elaborar uma candidatura e propor à FAO que possa nos considerar como um sistema que protege a biodiversidade, que produz comida para alimentar a sua população. Então, essa é uma missão técnica da FAO, que veio para, portanto, apoiar as autoridades nacionais, nesse caso o Ministério da Agricultura, na realização do terceiro recenseamento geral da agricultura. Portanto, uma operação estatística a nível nacional, de extrema importância, porque vai nos permitir ter os dados fiáveis sobre a produção agrícola, pecuária, sobre portanto, as populações rurais. Daí que é uma operação estatística de extrema importância para o Ministério e para o país, de uma forma geral. Para estes encontros vieram com o propósito de constatar in loco os trabalhos que estão a ser desenvolvidos pelos técnicos nacionais. Hoje tiveram um primeiro encontro com o Sr. Ministro, um encontro de cortesia, e depois seguirão encontros tanto com outras instituições, caso do INE, que é um dos parceiros nesse recenseamento, para abordar questões mais técnicas. E está previsto também chegar um consultor internacional que virá para trabalhar com o Ministério da Agricultura durante o mês de abril na implementação, portanto, nesse caso das ações preparatórias para a implementação do RGA propriamente dita no terreno. A delegação terá a missão de apoiar o país na realização do recenseamento geral agrícola e na preparação da candidatura de São Tomé e Príncipe ao Património Agrícola Mundial. Fizemos uma revisão à candidatura, submetemos a candidatura em final de 2022. Agora a FAO envia ao Comitê Científico para ver em loco no terreno se aquilo que nós estamos a dizer, que estamos a querer considerar como Patrimônio Agrícola Mundial, é mesmo verdade, se ele cumpre os 5 requisitos que são fundamentais, que tem a ver com a questão do sistema de produção, das boas práticas agrícolas, da conservação da biodiversidade, da cultura, da paisagem, e um aspecto fundamental é que esse sistema contribui para a segurança alimentar e nutricional de São Tomé e Príncipe. Se esses 5 aspectos forem validados pela FAO, aí teremos grandes hipóteses de ser considerado um território CIPAM. Estas duas delegações vão permanecer no país por um período de 10 dias. A missão da FAO para avaliação da candidatura de São Tomé e Príncipe ao Património Agrícola Mundial deslocou-se esta terça-feira ao distrito de Cantagalo com o objetivo de visitar as fileiras agrícolas de cacau e avaliar planos de preservação que podem constituir núcleos virtuosos num impacto territorial mais amplo para a promoção de sistemas alimentares sustentáveis.
A produção de alimentos através da agricultura é uma prática milenar desenvolvida por comunidades humanas em todo o território nacional. Em São Tomé e Príncipe há uma grande diversidade de sistemas agrícolas únicos. É uma boa lógica, nós temos uma cooperativa, se nós não tivermos uma cooperativa, nós não recebemos esse tipo de visita, porque é muito importante, porque nós estamos num percurso a decorrer, que é o sistema de cacau, e esse sistema é um sistema muito importante para nós, a agricultura aqui. E como é que vocês trabalham? Em termos de trabalho, como é que é? O nosso trabalho aqui é um trabalho de muito esforço, porque nós temos uma parcela muito ladeirada, é cerca de 75% de ladeira, e nós também, no tratamento do nosso cacau, também tem muito esforço, é por isso que cada dia que passa, que por exemplo, quando eu vejo que o nosso cacau aumentou, vai ser uma valia, porque o nosso esforço de cacau aqui é demais, é demasiado, e eu sinto que, mesmo assim, os agricultores têm essa vontade de produzir. Muito importante para mim, porque quanto mais a visita, ajuda a conhecer mais a nossa realidade, o que nós temos dentro da parcela e durante o tempo do nosso trabalho. A nossa realidade é esta aqui, que recebi a visita e a visita também, graças a Deus, ficou a conhecer a minha parcela e eu estou satisfeito com isso. Ao longo das 2 últimas décadas, no entanto, diferentes processos têm colocado estes sistemas tradicionais em risco, ameaçando a diversidade biológica, agrícola e cultural associada. O que nós queremos é que o país ganhe sempre com a sua preservação, ganhe as pessoas, tanto as tradições, o modo de ser das pessoas, o modo de fazer as coisas, essencialmente a agricultura. Então a SECAC também apoia essa causa, porque nós gostaríamos que um dia nós fôssemos reconhecidos pelo mundo inteiro como um país que preserva a natureza, como um país que preserva os hábitos e costumes e como um país em que tem a agricultura agroflorestal como base. Então todo o trabalho é de potencializar esse sistema e sempre com as pessoas. O objetivo de reconhecer os patrimónios agroalimentares a nível nacional e a sua importância para a segurança alimentar e nutricional e na conservação e promoção da agrobiodiversidade e para a diversidade sociocultural, a missão da FAO quer ajudar. Hoje decidimos deslocar o distrito de Cantagalo para que a comissão pudesse ver em loco qual é o sistema que nós queremos valorizar, como é que nós, os santomenses, produzimos o nosso cacau que é comercializado por lá fora, quais são as ações que nós fazemos para que o cacau tenha esta alta qualidade considerada já a nível mundial. Daí que nós, com o apoio da cooperativa SECAC 11, fizemos uma visita em algumas comunidades, nomeadamente Aguazé e Claudino Faro, para ver todo o processo do acompanhamento, desde a preparação do terreno até a entrega do cacau na caixa de fermentação, assim como o seu tratamento nos armazéns e, posteriormente, a sua comercialização. O reconhecimento da FAO visa promover arranjos institucionais e capacidades locais para a conservação dinâmica e manejo de sistemas agrícolas. O sistema é bastante amplo, nós não conseguimos visitar todas as comunidades rurais, selecionamos algumas para que o Comitê Científico tenha esta visão de ver o que é que acontece na produção de cacau em São Tomé. Nós sabemos que nosso sistema de produção de cacau é quem determinou muito a nossa forma de localização das comunidades agrícolas. Daí que o objetivo é ver em loco todo esse processo e ver como é que ele é construído, como é que ele é feito, como é que é valorizado o capital humano que desenvolve essa atividade e como é que ele conjuga um produto comercial, que é o cacau, com a questão da segurança alimentar, com a questão da conservação da biodiversidade, conservação do solo, da água, conservação da cultura de um povo, até do seu hábito nutricional. No final, os visitantes tiveram a oportunidade de assistir a uma atuação cultural. A Federação de Natação de São Tomé e Príncipe lança o projeto PEMA, denominado Projeto Esperança Mundial e Africana 2024,
A nomeação dos atletas que treinam a nível nacional e a mobilização dos atletas que treinam no exterior para participar nas competições internacionais é um dos objetivos estratégicos deste projeto, lançado esta quarta-feira no Centro Cultural Português. Com os olhos postos no Campeonato Africano de Natação, Jogos Olímpicos e Mundiais, a Federação de Natação de São Tomé e Príncipe lança no país o projeto PEMA para redesenhar a melhor performance de natação a nível nacional e internacional. De acordo com a estratégia delineada no projeto, nós temos como uma das estratégias a mobilização dos atletas que treinam ao nível nacional, e nós temos também a mobilização de atletas que, portanto, treinam fora do país. Como sabemos, São Tomé e Príncipe tem alguns atletas que treinam fora do país, por isso vamos também envidar esforço para registrar e trabalhar com estes atletas para participação nessas competições. Mas, no entanto, vamos privilegiar a participação interna de modo a relançar a modalidade aqui ao nível nacional. E um dos objetivos do projeto PEMA visa a mobilização de fundo e meios, mas para isso vai ser necessário que São Tomé e Príncipe venha participar nas competições internacionais. Nós temos como a primeira competição a participação no Campeonato Africano de Natação, que terá lugar de 30 de abril corrente a 5 de maio próximo em Luanda, Angola. Esta é a primeira competição em que nós pretendemos participar com 6 atletas, 6 elementos, entre atletas e dirigentes, e em agosto nós teremos a participação do Campeonato Mundial. E os atletas aqui já têm o chamado mínimo necessário para participar dessas competições? Neste momento, tanto, já dispomos de mínimo nacional e vamos continuar a trabalhar para melhorar os mínimos de forma a dignificar da melhor maneira possível a nossa participação. Por este ano, não está prevista a participação do país na competição internacional de natação em águas abertas, mas poderá participar nas competições internacionais de piscina. Neste momento, não. Mas, entanto, águas abertas será uma das prioridades ao nível nacional, nos próximos anos. E não tendo piscina em São Tomé e Príncipe, como é que será a preparação dos nossos atletas para essas duas competições? Nós preparamos no mar, utilizando as técnicas que se utiliza, portanto, na piscina. Aproveitamos a infraestrutura que nós temos no país, portanto, o mar, e trabalhamos, portanto, as técnicas, aproveitamos, portanto, as paredes das pontes para fazer as viragens, e todos os treinos que fazemos na piscina, nós fazemos, portanto, no mar. No entanto, tanto para a competição africana como a nível mundial, nós pretendemos fazer um estágio de uma semana em Luanda e para o Campeonato Mundial pretendemos fazer, portanto, estágio de 1 a 2 semanas em Portugal. A Federação Santomense lança o projeto PEMA, Esperança Mundial e Africana 2024, com o objetivo de mobilizar os atletas para a participação nas competições africanas e internacionais de natação. Ao final deste telejornal, nós voltamos amanhã. Boa noite. Até lá.